Pessoal, deixe o seu like, inscreva no canal, compartilhe. E o demais, muito obrigado. Vamos ler aqui a palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Mateus, e no capítulo 12, o versículo 46, que diz assim: E falando ele à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, e pretendendo falar-lhe, e disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Porém, ele respondendo, disse-lhe aos que o falaram: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo-se a mão para os seus discípulos, e disse: Eis aqui a minha mãe, os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estás no céu, este é o meu irmão, a irmã e mãe. Palavra gloriosa, essa palavra que Deus venha nos falar nesta manhã, né? Nesta palavra, Jesus estava falando não como humano, mas falando espiritualmente para o povo, né? Ele estava pregando uma palavra num certo lugar, e numa multidão ouvia a palavra de Deus, o qual ele estava ali pregando. Quando chegaram ali sua mãe e seus irmãos, estava ao lado de fora, e veio alguém falar com ele que tinha chegado ali a mãe dele e os irmãos dele, que queria falar com ele. Mas quando estava falando de mãe e irmão, estava falando da mãe e irmão de sangue, né? Mas daí ele veio falar, aproveitando e falando com aquele que veio trazer o recado, dizendo que quem é meus irmãos, quem é minhas irmãs? E em seguida ele respondeu, estendendo a mão para os seus discípulos e aqueles que estavam ali ao redor, dizendo: Aqui estão o meu irmão, a minha irmã e minha mãe. Todos aqueles que ouvir a palavra de Deus, todos aqueles que ouvir e fazer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, irmã e minha mãe. Porque todo aquele que ouvir a palavra de Deus, esse se torna, e fazer a vontade de Deus, esse se torna irmão de Jesus, se torna irmã de Jesus e se torna a mãe de Jesus. Por causa que seria a mãe de Jesus? É porque estava falando da igreja. Todo aquele que ouve a palavra de Deus, todo aquele que dá ouvido à palavra de Deus, todo aquele que vive a palavra de Deus, esse se torna a igreja do Senhor, a igreja santa, a igreja santificada. Essa é a verdadeira mãe do Senhor Jesus, que é a igreja que ele estava se referindo, quanto aquele que veio trazer a mensagem, veio trazer o recado, estava falando da mãe material, da mãe de sangue, a família de sangue. Mas Jesus mostrou, aproveitando esse ponto, para mostrar ali o ponto espiritual, falando de uma coisa espiritual, que era a igreja do Senhor. Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Quem é minha mãe? Aí ele, estendendo a mão, e disse: Eis aqui a minha mãe, eis aqui o meu irmão, a minha irmã e minha mãe. Todos aqueles que ouvir a palavra de Deus e praticar, este verdadeiramente é o irmão de Cristo, este verdadeiramente é a irmã de Cristo, essa verdadeiramente é a irmã de Cristo, e essa verdadeiramente é a mãe de Cristo, porque a mãe de Cristo é simbolizada como a igreja. Então nós temos que ver aqui uma mensagem, parece simples, mas no profundo, parece simples, mas é uma palavra bem aprofundada,
espiritualmente falando. E falando ele, ainda a multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, e pretendendo falar-lhe, e disse a alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem te falar. Porém, ele respondendo, disse-lhe ao que falara. Ou seja, aquela pessoa que trouxe o recado para ele, ele falou com ele. E diz assim: e respondendo Jesus, e disse-lhe: quem é ao que falara? Quem é a minha mãe? E quem é os meus irmãos? Aí depois veio a explicação de Jesus, dizendo: e estendendo a mão aos seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe, os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, do meu Pai que estais no céu, este é o meu irmão, irmã e minha mãe. É uma palavra gloriosa, essa palavra de Deus, que está falando aqui, né, espiritualmente, né? Não trazendo para o lado material, mas para o lado espiritual, que é a verdadeira mãe, o irmão de Cristo, é aquele que faz a vontade, que ouve e pratica a palavra de Deus, que ouve e faz a vontade de Deus. Este é o irmão de Cristo, esta é a irmã de Cristo, esta é e todos são a mãe de Cristo, que é a igreja, simbolizando aqui a igreja. Então vamos dar ouvido à palavra de Deus, vamos, né, chegarmos a Deus para que chegue a nós, vamos fazer a vontade de Deus para que Ele tenha em nós, para que possamos nele achar graça, para que nele nós possamos achar graça, né, que Ele possa achar graça em nós, melhor dizendo, e que nós possamos ser abençoados, possamos ser renovados, possamos ser salvos, porque Jesus, Ele está às portas. Jesus, Ele já está voltando para levar o teu povo, voltando para levar aqueles, né, que faz a vontade, conforme a palavra está dizendo, voltando para levar a sua mãe, os seus irmãos e a sua irmã. Vamos ficar fiel, vamos olhar para Cristo, não vamos olhar para a luta, mas vamos olhar para Cristo, porque Ele já está à porta. Esta é a pregação da palavra de Deus, aqui no livro de Mateus, no capítulo 12, o versículo 49 até o 50. Porque qualquer que fazer a vontade de Deus, qualquer que fazer a vontade de meu Pai, que estás no céu, este é o meu irmão e irmã e minha mãe. Que palavra gloriosa, que palavra bonita, né? Vamos procurar fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, meu Deus, meu Pai. Abençoe essa pessoa que está ouvindo essa palavra, Senhor. Que ela seja abençoada pelo Senhor. Esteja as tuas mãos, resolva os problemas, Pai, e dá a vitória em nome de Cristo. Deixa aí o seu like. Você que ainda não é inscrito, inscreva no canal, tá bom? E compartilhe. E que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo.